A Casa Feego apresenta Seminário sobre o livro Sexo e Destino, de autoria do espírito André Luiz através da psicografia de Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier, uma coprodução do GEAF. Então, quero dar boa noite a todos vocês, agradecer a presença de todos, dar boas-vindas aos nossos novatos aqui. Tem a Silvia, a Cristina, a Rosemary. Então, nós, sem mais demoras, né, porque nós temos muito a aprender, vamos passar a palavra para o Eleone, que vai nos apresentar os capítulos 13 e 14 da primeira parte. Uma boa noite a todos, né? É sempre uma alegria, um prazer estar aqui com vocês nesse grupo de estudo e acolhimento fraterno na Casa Fé. O prazer é imensurável, principalmente hoje, que coube a mim trazer para vocês, compartilhar com todos o resumo dos capítulos 13 e 14. Então, espero que ao final possamos escolher as melhores questões para a nossa alma, que o trabalho de hoje renda frutos, que possamos aplicá-los no dia a dia. A Cíntia já adiantou, nós hoje fecharemos a primeira parte do livro Sexo e Destino, né? A parte que ainda foi psicografada por Valdo Vieira. E a partir dos encontros da semana que vem, nós entraremos na parte que foi psicografada por Chico. Então, André Luiz divide essa obra entre dois médiuns. A primeira parte, psicografada por Valdo Vieira, né? E a segunda vai ser por Chico. Hoje tentaremos levar assim, esse final de estudo de uma forma leve, porque o assunto é duro. Eu diria que as palavras escritas por André Luiz a Valdo, elas são duras, mas escritas de forma suave pela espiritualidade. Por esses espíritos que nos incluem, que nos esclarecem, e é o objetivo aqui da obra de hoje. E, assim, antes da gente começar, o primeiro ensino é esse de que não devemos julgar, né? É o que nos ensina André Luiz, porque ele e Félix, já espíritos de condição mais elevada, apesar das dificuldades aqui, dos vícios, dos traumas, eles não criticam, eles apenas auxiliam. E isso deve servir de exemplo para nós. Às vezes, a gente imagina a nossa vida aqui somente como essa existência e passa a julgar o outro, esquecendo que já erramos muito em outras vidas, esquecendo que às vezes espiamos coisas piores do que aqui estão narradas no capítulo 13 e 14, nesse início da obra. Então, é preciso que pensemos na nossa existência do ponto de vista do apóstolo do Espiritismo, de Leon Denis, a vida como um conjunto de existências. Nós formamos, ele diz, o nosso próprio espólio, nós formamos a nossa herança para a geração futura. Então, como que vamos julgar? Será que não fizemos igual? Será que não fizemos pior? Temos que apoiar. Às vezes, essas questões que estão aqui hoje, elas estão à nossa volta, elas nos rodeiam. E o nosso dever como cristãos não é julgar o outro, é apoiá-lo, conforme disse. Será que não fizemos ainda pior? Não podemos analisar essas situações embasados naquilo que somos hoje. E a gente vai perceber agora, durante esse estudo, que nós teremos tramas, teremos revelações, teremos situações muito difíceis, vícios de muitas ordens. Teremos tudo aquilo que tem, como a Cintia até disse no início, que tem uma novela, que tem um filme, mas aqui o filme é o da vida real. Então, é a análise daquilo que se passou numa família em, em 1950, no Rio de Janeiro. Nós vamos analisar dois núcleos familiares que deveriam se encontrar, que deveriam estar em provas e expiações.
primeira família, para a gente relembrar e entrar no estudo, a família Nogueira, formada pelo casal Cláudio e Nárcia. Esse casal tinha uma filha, Marina, que era filha biológica, e uma filha adotiva, chamada Marita, que era filha de uma empregada doméstica do lar, daquela casa, que assim que a Marita nasce, a mãe, a Aracélia, comete suicídio. A gente viu lá em capítulos anteriores essa questão. O outro núcleo familiar é o núcleo de Nemésio, né? Da família Torres, Nemésio pai, a mãe de Gilberto, mulher de Nemésio Beatriz, muito doente, e essas famílias deveriam conviver. A gente vai entender que Marina, a filha do casal biológico, trabalha na imobiliária dos Torres de Nemésio, e ela se relaciona tanto com o pai como com o filho, Gilberto, nutrindo um amor realmente por Gilberto e pelo pai Nemésio, mais por interesses, né? Interesses escusos. E a gente vai observar que Gilberto, ainda sem muito interesse do ponto de vista amoroso, se relaciona com Marita, engana Marita, né? E Marita é essa personagem que nós temos aqui da vida real, que deposita todas as suas fichas num relacionamento, numa pessoa. Feito esses breves comentários, lembremos do capítulo anterior, muito bem trazido pela Franciele, né? André Luiz percebe que Marita, essa filha adotiva do casal, ela pede um encontro com Gilberto. Pede isso justamente para a dona de um estabelecimento, uma vivenda, um local onde havia encontros escusos, coisas escondidas, né? Onde se praticava o adultério, onde as relações não eventuais, ou as relações eventuais, perdão, aconteciam. E Dona Crescina, a dona do ambiente, conhece Cláudio, porque Cláudio era frequentador do ambiente, leva ele essa informação de que a filha queria encontrar-se com Gilberto ali. A gente termina o capítulo com Cláudio fazendo uma trama junto com seu obsessor, no sentido de que Gilberto assentisse para a missiva, para o bilhete de Marita, para que fosse ao encontro. Mas, na verdade, não era para ele ir. E Cláudio convence, através de argumentos, que Gilberto não deveria ir, que Marita estava passando por problemas psicológicos, que ele daria justificativas da falta de Gilberto, mas para a dona Crescina ele dá outros argumentos, né, de que a filha iria casar com Gilberto, então ele mantém todo mundo ali em erro, e aí André Luiz, no final do capítulo, não consegue captar qual que é o objetivo da dupla encarnado Cláudio e desencarnado Moreira. E é o que veremos hoje nos capítulos 13 e 14, essa novela da vida real. Para melhorar ainda, né, dar uma suavizada nesse nosso estudo, a gente vai buscar lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13 da primeira carta. Paulo assim escreve: mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. E aí a gente vê que essa mensagem inicial em Coríntios tem tudo a ver com o que a gente viu na leitura inicial aqui hoje. Tentação existirá nesse planeta de provas e expiações, prestes a entrar no mundo de regeneração. É certo que haverá, mas Deus deixa sempre um escape para nós. Deus deixa para a gente sempre essa oportunidade de não cair nessa tentação. Deus nos oportuniza essa saída. Mas aí a gente vai ver no estudo hoje algo importantíssimo que eu já adianto. André Luiz fala de antenas espirituais. Para esse escape, é preciso que nós estejamos com as nossas antenas espirituais direcionadas para o bem. Então, óbvio que Deus, bom, misericordioso, nos deixa
uma possibilidadezinha, uma ficha, uma porta, um escape para escaparmos das tentações. Mas é preciso, como diz André Luiz, que estejamos com antenas espirituais direcionadas para o bem. E esse, entendo ser o objetivo primordial do estudo de hoje, do capítulo 13 e 14. É entendermos essa questão da sintonia dos nossos pensamentos, da possibilidade que temos de sermos ajudados. Então, vamos nos concentrar nesse estudo de hoje, buscando entender melhor como que se dá essa ajuda da espiritualidade superior conosco aqui na experiência física. E a gente traz aqui imagens do Rio de Janeiro, da década de 50, né? Parte aí do bairro do Flamengo, onde está o prédio em que reside a família Nogueira, né? Cláudio e Dona Márcia com as filhas. Terminando o capítulo anterior, André Luiz fica intrigado. O que aquela dupla queria, né? Quais eram os objetivos de Cláudio em pedir para que Gilberto não fosse ao encontro, e Gilberto aceita, realmente, escreve um bilhete dizendo que vai ao encontro. Qual que era o objetivo? André Luiz percebe que algo ali não está certo. E aí a gente inicia o capítulo 13 da seguinte forma. André dirigiu-se então para o bairro do Flamengo e estava intrigado sobre o que estaria por acontecer. Comunicou Félix solicitando ajuda e obteve resposta de que esse só poderia vir à noite. Então, já preocupado com aquilo, André entra em comunicação com Félix e Félix responde que durante aquele dia ele não poderia ir ao encontro de André para ajudá-lo, mas que à noite ele estaria ali no Rio de Janeiro, no planeta aqui físico. André, então, resolveu agir só. Iria tentar conversar com o obsessor de Cláudio, de modo que investigaria a real intenção da dupla. O que eles queriam com aquilo? Né? Entra essa parte de suspense. O que eles queriam, pedindo que ela fosse, que Gilberto não fosse ao encontro, mas confirmasse que iria. E aí André Luiz pensa bastante e tem uma ideia. Ele iria até o apartamento e iria conversar com aquele espírito obsessor de Cláudio que ele morava, Ricardo Moreira, é o nome do espírito. A gente vai tratar de Moreira, que até na obra o próprio espírito diz que é conhecido por Moreira, né? E a gente já viu em passagens anteriores essa ligação, essa vida quase que justaposta do espírito obsessor ao obsidiado Cláudio. Cláudio permitira essa ligação. Cláudio tinha o livre-arbítrio quando permitiu essa ligação com o espírito Moreira. Então, André Luiz, para se fazer visível ao espírito Moreira, ele tem de mudar a sua forma perispiritual. Porque em capítulos anteriores a gente observou que esses espíritos de baixa condição, ainda ligados à matéria, eles não tinham condição de ver André Luiz e nem Félix. Então, para se fazer visível, era preciso que André Luiz tornasse o seu corpo físico, seu perispírito, mais denso, mais materializado. E aí ele procura a praia e, através de uma prece, né, a gente vê que o perispírito ele pode recolher elementos da própria natureza. E André Luiz faz esse refazimento e ele narra que isso durou cerca de 1 hora. Torna o seu corpo perispírito mais denso, mais materializado. E aí a gente, quando André Luiz diz, continua narrando que para se fazer visível a Moreira, teve de modificar a sua apresentação perispiritual externa, tornando-a mais grosseira. Porque senão ele iria no apartamento e não conseguiria travar um diálogo, por exemplo, com o espírito Moreira. E aqui é interessante, a gente abre um parênteses para dar uma relembrada lá no livro dos médiuns, né? Nesse parênteses, eu queria fazer um comentário que certamente outros colegas devem ter pensado como eu pensei, né? Por diversas vezes, estudando as obras básicas do Pentateuco kardeciano, passando pelas 5 obras, né? Começando lá
com o Livro dos Espíritos, publicado em abril de 1857, né? Passando pelo Céu e Inferno, pela Gênesis, pelo Livro dos Médiuns, pelo Evangelho. Sempre que a gente vai estudar essas obras básicas, a gente busca auxílio nas obras suplementares. A gente busca auxílio nas obras suplementares. Já fiz isso diversas vezes. Certamente, muitos dos colegas já fizeram. E hoje, estudando uma obra complementar, subsidiária, eu retorno para buscar uma explicação de um fenômeno que André Luiz está falando no Livro dos Médiuns, uma obra básica. Então, isso para a gente ter uma noção de como essas obras elas se complementam, né? Isso é interessantíssimo. Mas sobre essa questão do perispírito, lá no Livro dos Médiuns, Kardec, quando trata da densidade do perispírito, no capítulo 4, na teoria das manifestações físicas, ele diz, e a gente abre aspas, já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Os espíritos moralmente adiantados é mais sutil e se aproxima dos espíritos elevados. Os inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Então, vejamos, isso é nítido para o nosso personagem da vida real, daquele período de 1950, Espírito Moreira, que estava ali ainda muito ligado às ilusões da vida terrestre. Tinha esse corpo físico mais denso, e por isso a necessidade de André Luiz de refazer a sua condição perispiritual para que fosse visto. E a gente, nas reuniões mediúnicas, a gente vê muito isso. Irmãos recentes, encarnados, ainda muito ligados à questão do patrimônio, das questões materiais, não percebem a realidade espiritual, e eles são levados para uma reunião mediúnica, onde, através dos fluidos, dos médiuns, eles conseguem manter comunicação com esses espíritos de ordem mais elevada. É uma das maneiras, né? Então, feita essa, modificando seu aspecto perispiritual, André avança prédio acima. E ele vai dizer: avancei prédio acima, batendo a porta cerimonioso. Continua André: aconteceu como previa, porque o parceiro invariável de Cláudio veio atender. E aqui é o Espírito Moreira. Ele vai explicar para a gente que, nesse ambiente, esse espírito se portava como uma espécie de mordomo, como uma espécie de porteiro daquele lar. Então, do ponto de vista espiritual, só entrava ali quem ele permitia, quem Moreira permitia. E André Luiz cita sobre esse acontecimento: olhou-me desconfiado, de alto a baixo, esquadrinhou-me os intuitos. Então, já um fiscal daquele ambiente. E André diz: humilhei-me, vulgarizei a linguagem quanto pude. André tenta disfarçar para ganhar a confiança dele e poder conversar sobre o que ele programava para a noite, perdão. O que ele programava para a noite. O diálogo de André e Moreira na entrada do apartamento termina com a expulsão do primeiro escada abaixo. André Luiz vai narrar que a conversa vai caminhando bem. Em determinado momento, André solicita, pede que Moreira deixasse que ele entrasse para o ambiente familiar, porque ele precisava refazer as energias no ambiente humano. Nesse momento, Moreira, então, expulsa a escada abaixo. Na sequência, André volta à praia, faz uma prece para reaver a condição perispiritual anterior, retornando o seu corpo perispírito, seu perispírito menos denso. E aí André retorna à casa e não é mais visto por Moreira. Então ele não desiste de descobrir qual é o objetivo ali, que aconteceria naquela noite. Volta a casa. Volta a casa. E vai nos narrar André Luiz que era o momento do almoço, mas na mesa estava somente Cláudio e
e a esposa Márcia. E os dois conversavam. E nesse momento, Cláudio faz perguntas, por exemplo, sobre Marina, mas na verdade diz o benfeitor que ele queria saber era de Marita, né? A segunda filha da adotiva, e não da filha biológica. Momento em que Márcia diz que Marina está em viagem para Petrópolis, para um serviço importante da imobiliária em que trabalhava, né? Então, Marina está nessa viagem, mas ela diz que era uma isca que Cláudio jogara para saber de Marita. E ela diz, ó, Marita ligou, não vem nem para o jantar, porque vai ficar no serviço fazendo hora extra. Era o que ele precisava ouvir, ou seja, Marita tinha recebido o bilhete de que Gilberto iria ao encontro marcado por ela. E André Luiz ainda cita algo interessante durante esse almoço do casal. Ele vai falar algo para a gente de osmose fluídica sobre a refeição. André Luiz diz que, naquele momento em que Cláudio fazia a refeição, o espírito Moreira estava justaposto, colado a ele, e se alimentava numa espécie de osmose fluídica. E a gente abre outro parênteses para relembrar os nossos tempos de estudo, né? Em que osmose, o conceito de osmose seria a passagem de uma substância de um meio mais denso para um menos denso sem gasto de energia. E aqui a gente imagina, então, o espírito colado ao corpo físico do encarnado, enquanto o encarnado se alimentava materialmente falando, o espírito absorvia os fluidos que saíam daquela refeição. Osmose fluídica, uma passagem, então, de uma substância de uma parte mais densa para uma menos densa através de uma membrana, sem gasto de energia. E aí a gente ainda tem necessidade de avançar um pouco nesses conceitos. Sobre essa alimentação fluídica, no terceiro livro dessa mesma série, A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, nós veremos uma conversa de André Luiz com o instrutor Alexandre, em que eles visitam um lar na Terra, e nesse lar terreno, as pessoas estão ali fazendo refeição. E durante essa refeição, André Luiz observa que vários espíritos se alimentam dos fluidos emanados daqueles alimentos. Então, no Missionários da Luz, né, é o terceiro dessa linha, e nós estamos estudando hoje o 12º livro, então são 13 livros dessa obra de André Luiz, da Vida no Mundo Espiritual. Bom, então André questiona o instrutor Alexandre sobre aquela situação. Diz assim André Luiz, ó meu Deus, exclamei aturdido, dirigindo-me ao instrutor. Será crível? Ou seja, será possível? Desencarnados à mesa? Indaguei espantado, ao ver a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. E o instrutor Alexandre brilhantemente responde, nos esclarecendo que é a doutrina que instrui e consola. Ele nos diz, ora, nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos alimentos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. Esse apego ainda à matéria. Então, ali na mesa, os elementos, a gente imagina, cozidos, emanando aqueles fluidos, e esses espíritos se alimentando nessa situação. E aí, termina o almoço, André Luiz vai explicar que, ao término, há um silêncio à mesa e Cláudio começa a confabular. Pensando falar consigo mesmo, ele falava, na verdade, com o espírito Moreira. E aí, André Luiz, observando a tela mental da comunicação dos dois espíritos, descobre qual era o plano, o que eles tinham em mente. Diz André Luiz, conseguira captar, enfim, os pensamentos da dupla.
Agora, à mesa, a dupla exteriorizava os intentos escusos, mas em forma de pensamento, em que duas mentes enfermiças se revelavam. Poder do pensamento, né? O que pensamos? E aí, qual que é o plano que André Luiz escolhe? O pai, Cláudio, pensando ser Marita somente filha adotiva, tinha planos de abusar sexualmente dela. Nós chegamos numa fase difícil, mas não há julgamentos, conforme a gente delineou no início do estudo. A análise, por parte da espiritualidade, de um fato concreto, que serve a nós como exemplo. Que não podemos, de forma alguma, nesse fato ou em fatos que nos rodeiam, de julgar essas pessoas. Porque, às vezes, julgamos, conforme eu disse, do ponto de vista da nossa existência atual, esquecendo que, às vezes, já falhamos dessas maneiras ou de maneiras ainda piores. É preciso que nos atentemos a essas questões. São de importante análise. E aí, a gente está por volta de meio-dia, de 1 hora da tarde, que fala o instrutor, o André Luiz, e ele diz que ele sentiu necessidade de, então, deslocar-se até a habitação de Cristina, o local onde Marita estava planejando o encontro. E ele chega no ambiente e vai narrar o que vê ali. E ela escolhe o quarto de número 4, que era justamente o quarto que seu pai, Cláudio, escolhia habitualmente para seus encontros escondidos. Então, mas ao adentrar nessa vivenda, André Luiz diz que ali já haviam vários espíritos de condição inferior, aguardando o que iria acontecer durante a noite, porque era um ambiente em que a vibração era muito baixa. E é o cuidado, né, que nós aqui temos que ter. Que ambientes frequentamos? Se formos, por exemplo, num hotel, o que terá ali naquele? Será que é um ambiente em que a espiritualidade, com, com a condição superior, estará ali? Ou encontraremos ali mais espíritos de baixa condição, querendo se aproveitar ainda com essa sensação de, de ligação ao que é material? Então, esse é o cuidado. Segue André Luiz, sobre as características do apartamento 4. Ele diz: recanto isolado para casal, completamente desligado da comprida construção de um pavimento só. Então a gente imagina que uma habitação coletiva com vários ambientes, com vários apartamentos. E esse quarto de número 4 era o que ficava mais isolado, então era o preferido para casais que não queriam ser reconhecidos, que queriam se encontrar de fato às escondidas. E nesse momento já, né, André já tinha, no episódio anterior, nós vimos que Cláudio combina para que Cressino levasse o bilhete para Gilberto somente às 14 horas. Isso por quê? Porque ele se adiantara e fora até Gilberto, pedindo que Gilberto iria, contando que Gilberto receberia o convite e que era para falar sim, mas não era para ir no encontro, né? Então a Cressina, a dona desse ambiente, liga para Gilberto, combinando de leva que precisa conversar com ele. E Cressina retorna do encontro com a missiva assinada, ou seja, o novo bilhete de Gilberto assinado por ele, dizendo que estaria nesse apartamento de número 4 às 8 horas da noite para ver Marita. Marita recebe esse bilhete, fica toda entusiasmada, conforme a gente disse. Ela não deixa espaço para outras questões, né? Ela deposita, por assim dizer, todas as suas fichas da sua vida amorosa nesse relacionamento. Não existe outro pensamento senão Gilberto. E a gente já está depois das 14 horas, o encontro vai ser às 20 horas. André Luiz, preocupado, ele diz que precisa inspirar alguém que estivesse aqui no plano físico.
alguém que pudesse atrasar, que pudesse evitar que Marita fosse ao encontro. Então, ele vai a vários ambientes. E sobre isso, que é algo hoje fundamental aqui do nosso estudo, e a gente grifou lá embaixo antenas espirituais, justamente por isso. André diz: necessitava de desdobrar medidas de proteção, entender-me com algum amigo encarnado em ligação com o grupo, sugerir providências que evitassem a consumação do projeto, criar circunstâncias em que o socorro chegasse, em nome do acaso. Entretanto, debalde, ou seja, sem sucesso, diz ele, girei da pensão alegre ao escritório, do escritório à loja, da loja ao banco, do banco ao apartamento do Flamengo. Ninguém estendendo antenas espirituais, com possibilidades de auxílio, ninguém orando, ninguém refletindo, em todos os lugares, pensamentos de sexo e finanças, configurando cenas de prazeres e lucros. Então, aí, a gente viu, retomando a carta, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, né, versículo 3, a gente retoma lá em que Paulo diz que existe, Deus é bom, e existe sempre uma frincha, uma brecha de auxílio, mas esse auxílio, para que nós o tenhamos, é preciso, ao menos que as nossas antenas espirituais estejam voltadas para o bem, que não estejamos pensando em assuntos banais, assuntos outros. Às vezes é preciso, então, que paremos, e aí é a parte do esclarecimento, façamos uma prece no dia, tentemos, em algum momento, conectar com a espiritualidade superior, para que recebamos essas bênçãos que Deus nos coloca. E aí a gente, novamente, buscando lá na obra básica, a gente vê, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 459, lá na influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, Kardec pergunta à espiritualidade: influem os espíritos em nossos pensamentos, nossos atos? E os benfeitores dizem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem, né? Mas quem que está nos dirigindo? E aí é a questão das antenas espirituais. Façamos aqui uma analogia rápida para melhor entendimento. Imagine se você quer ouvir determinado tipo de música, quer ouvir uma música clássica, eu sintonizo o rádio naquele tipo de música, estou ouvindo música clássica. Mas se eu quiser ouvir outro ritmo de música mais pesada, mais agitada, eu vou girar a sintonia, eu vou mudar essa sintonia e vou ouvir outra música. Então, os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos? Sim, influem. Mas o que estamos recebendo? Sugestão dos espíritos inferiores ou influência dos bons espíritos? É preciso, como diz André Luiz, que nossas antenas estejam ligadas para o bem. E a gente traz outro trecho, lá ainda do Livro dos Espíritos, que trata da intervenção dos espíritos nos atos de nossa vida. Kardec pergunta, na questão 525, os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Os benfeitores respondem: certamente, pois que vos aconselham. Conselham, é certo, temos o livre-arbítrio, mas para onde direcionamos a sintonia do nosso rádio? Essa é a questão, né? Que hoje temos que trazer isso para o nosso dia a dia. E aí, a gente dá uma avançada na sequência do capítulo 13. André Luiz vai narrar que às 19h30, Cláudio se aproximou da vivenda de Crescimento. Momentos de expectativa. Seguindo a mesma linha explicativa, diz André Luiz que flagrara Cláudio ligando para o porteiro da vivenda de Crescimento. Ele vai dizer que ali existia um porteiro. Cláudio, ao longe, num bar, consegue um telefone, liga e pede a presença do porteiro. Esse porteiro se chamava Fafá. E André Luiz vai dizer que ele é um homem de meia idade, um bonachão,
que aquela hora da noite, ou seja, o verde da noite, o começo da noite ainda, ele já apresentava alguns sinais de embriaguez. E a gente entende que era um porteiro que fazia uso frequente do álcool, um érmio habitual, né? E André e Cláudio liga então para o porteiro, que vem ao encontro de Cláudio, saindo de perto da vivenda. Durante a conversa, Cláudio pergunta sobre a filha. O porteiro diz que ela está no quarto, que viu ela por uma fresta da porta, que ela folhava revistas, né? E Cláudio já cria um outro argumento para Fafá, diz que estava ali porque ficou sabendo do encontro da filha com Gilberto, com um terceiro, que ele queria descobrir quem era esse terceiro, mas não queria criar escândalo. Então ele pedia favores ao porteiro. E que favor era esse? O senhor Nogueira, de forma ainda mais reservada, ou seja, ele vai narrar que é ao ouvido do porteiro, ele pede blackout. Ele pede que o porteiro desajuste o fusível de energia da vivenda. E sabia que o concerto ia demorar mais de 15 minutos. Então ele diz, olha, não vai haver escândalo, eu vou ficar no escuro, vou perceber quem é que está desandando a minha filha, e demonstrou ali ser um pai preocupado. Ao término da conversa de Cláudio com Fafá, assevera André Luiz nessas palavras. Cláudio deixou escorregar para a mão dele, de Fafá, 2 cédulas de 500 cruzeiros, e Fafá, menos inquieto, indagou pelo horário exato, ao que Nogueira aclarou, afirmando faltar unicamente 10 minutos, de vez que aguardaria a luz apagada às 8 em ponto. Então, nós estamos aqui 10 para as 8, 10 para as 20 horas, né? Nesse momento, a gente tem o ressurgimento de Félix. Félix prometera naquele dia que voltaria à noite, ao início do capítulo. E André Luiz faz para Félix um resumo rápido de tudo que acontecera e qual era o plano da dupla. O pai querendo abusar sexualmente da filha adotiva. Era o plano escuso. Substituir-se ao namorado Gilberto, ao amado Gilberto daquela menina. Juntos, então, Félix e André Luiz deslocaram para próximo do quarto de número 4. E eles têm a seguinte visão. Eles veem Cláudio próximo à porta. André Luiz vai narrar que Cláudio teve cuidado de colocar uma peruca para ficar mais jovem, de copiar o terno que usava à moda de Gilberto, porque eles se encontraram com Gilberto no período da tarde. Ele diz que o nó da gravata e o tamanho da gravata eram idênticos, semelhantes ao que o Gilberto usava. E, por fim, ele vai dizer que, inclusive, o perfume de cravo que o Gilberto usava, ele sentiu o cheiro. Vejam uma mente, como ele diz, enfermiça, né? Tendente à lasciva, ao desejo sexual desregrado. A que ponto que chegou nosso companheiro de vida material? Diz André Luiz nessas palavras. Cláudio estacara a porta, enlaçado pelo vampirizador. Nós temos aí a figura do obsessor ali grudado nele. Ambos justapostos, um ao outro, dupla de sentimentos e propósitos iguais, ambos emocionados, corações pulsando precipícios, prelibavam a caça que não lhes escaparia. À distância reduzida, notei que os dois se postavam sobre o halo das energias balsâmicas de Félix. Entretanto, o admirável fenômeno, para eles, era como se nada existisse. E aqui a gente volta a imaginar essa cena. Félix irradiando sobre eles uma luz, uma energia balsâmica, para ver se mudava alguma coisa naqueles dois corações. Mas nada adiantava. Esse fenômeno para eles era nada. E a gente lembra de Jesus lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Jesus vai dizer dessa questão, justamente disso aí, que seria algo como dar pérola aos porcos.
Aqui, a energia emanada por um espírito superior, direcionado àqueles seres prestes ao abismo, prestes a cair no abismo, era um nada, era como dar pérola aos porcos. Isso porque, lembremos, voltemos lá, o primeiro slide da carta de Paulo de Tarso aos Coríntios, da primeira carta. Deus sempre deixa aberto. Mas e as antenas espirituais de Cláudio estavam ligadas a quem? Segue o autor espiritual. Não cabia ali naquele vulcão de apetites sexuais a menor frincha, a menor brecha pela qual se pudesse arremessar alguma ideia de elevação. Antes que Félix e eu pudéssemos estudar medidas de contenção, a dupla avançou o quarto adentro. André e Félix, que podiam enxergar na obscuridade, veio. Então, gente, imaginemos ali o quarto fechado. A menina, Marita, no escuro, num breu total, percebe o vulto de alguém chegando e, obviamente, pelas características, pelo perfume, imaginou ser, de fato, Gilberto. André e Félix passaram a observar a cena. E narra André Luiz. A pobre menina levantara-se sussurrando frases de arrebatadora paixão e de intensa saudade, abrindo ansiosa os braços sem guardar para si o mínimo resquício de vigilância. Acreditava diante do amado. Era ele, não podia recear. Naquele instante, em todas as suas intenções, em todos os seus nervos, um pensamento só, um apelo só: entregar-se. Descreve ainda o autor espiritual. Nogueira aqui, Cláudio, né? Agindo por si e pelo acompanhante, atraiu-a de encontro ao peito e beijou-a convulso. A indefesa criança, hipnotizada pelos próprios reflexos, abandonou-se vencida. Irmão Félix, tangido por sentimentos que eu não poderia avaliar, deixou o recinto e acompanhei. E aí, aquilo que a gente disse, né, a novela da vida real, o filme da vida real, a surpresa desesperadora e infeliz que a gente vai narrar agora. Decorrido quase 20 minutos de expectação, a luz reapareceu e ouviu-se um grito agoniado, em que o espanto e a dor se mesclavam. Com a rapidez de uma corça dilacerada, saltou a janela em sentido oposto e disparou em desaluno. Nesse ponto difícil, o Félix, extremamente constrangido, extremamente pesaroso, porque a dificuldade que é planejar uma encarnação, a dificuldade que é vir para o plano aqui, para o palco físico, a dificuldade, a luta que tem que se fazer para isso, conseguir essas encarnações, e tudo estava ali à beira do abismo caindo. Então ele fica, André Luiz narra que ele se mostra muito triste, e André Luiz traz para nós um apelo. Ele vai dizer: homens, irmãos, ainda que não possais viver santamente, ele diz, em face dos nossos instintos inferiores que nos torturam. André Luiz vai falar isso. Ainda que não podemos viver santamente, porque estamos num planeta de provas e expiações, tendente à regeneração. Então, que ele pede para que nós, mesmo assim, que reduzamos o quanto nós pudermos as nossas quedas morais, as nossas quedas de consciência. Ele diz: olha, quando vocês não puderem fazer isso por vocês, fazei pelos mortos, que vos amam de uma vida mais bela. Vai falar aí. Então, quando abeirarmos esse abismo, quando percebermos que estamos próximos dessa queda, lembremos daqueles que nos foram caros, que estão no plano espiritual, que estão a nos ajudar. Se não fizermos por nós, que façamos por eles. Esse é o apelo, porque ele está ali vendo um espírito
já bem adiantado, sofrendo por pessoas, por espíritos, por almas encarnadas que são caros a ele. Então, quando percebermos esse abismo, lembremos desses nossos queridos irmãos, viremos as nossas antenas espirituais para eles. Sigamos. E a revelação nesse momento, né, como um filme da vida real, existe uma revelação. O porteiro Fafá, preocupado, pensando que aquilo poderia gerar um escândalo, avisa a Crecina. E Crecina, rapidamente, avisa Dona Márcia, que estava ali próxima num poker. Dona Márcia corre para o ambiente. André Luiz vai narrar. Antes, porém, que nos fosse possível esboçar, a gente está naquele salto de Marita pela janela. Antes, porém, que nos fosse possível esboçar qualquer socorro, alguém chegou apressadamente e abordou a porta do solitário aposento, espancando-a com fúria. Esse alguém era Dona Márcia. Canalha, bradou indignada. Eu não acreditei nessa menina infeliz, eu que poderia ter evitado. E a voz da recém-chegada assumiu dolorosa inflexão. Como é que você não pensou? Tenho comigo todos os papéis de Aracélia, todos os seus bilhetes. Prestem atenção porque está grifado agora. Diz Dona Márcia a Cláudia. Ela nunca esteve com outro homem a não ser você mesmo. Você nunca soube da última carta em que ela me entregara a menina, dizendo que preferia morrer para que eu fosse feliz. Aquele momento em que ela comete suicídio e deixa a criança ali. A memória dessa pobre moça e leal é a única coisa boa que eu tenho no coração. O resto você destruiu. Ah, Cláudio, Cláudio, a que baixeza descemos nós. Louco, você ultrajou sua própria filha. Então, é a revelação, né? Marita, na verdade, era filha biológica de Cláudio. Márcia sabia dessa circunstância quando da adoção e quedou-se inerte, né? Porque Aracélia, a empregada da casa, havia na última carta informado que Cláudio era o pai, então ela deixava a vida pelo suicídio para não atrapalhar. E aí nós avançamos rapidamente para o capítulo 14, né? André e Félix alcançam Marita. E a gente trouxe aqui do Google Maps, para a gente ter uma noção, o apartamento, a vivenda de Crecina estava na Lapa. E eles conseguem alcançar quando ela já está na Cinelândia. No mapa, e a gente vai ver que é uma caminhada de 9 minutos. André Luiz vai falar que Marita fez esse percurso quase todo correndo. E ele vai descrever para a gente quais que eram os sentimentos dela, captando aquilo que ela pensava, distraída nos sentimentos mais íntimos de mulher. E André Luiz nos fala que ela, em determinado, pensa consigo mesmo que se o pai tivesse dado a ela um punhal ou um veneno mesmo, ela conseguiria perdoá-lo. Mas aquilo que foi feito, ela nunca perdoaria. Era o sentimento que ela trazia consigo. E ele vai dizer ainda, crescia a ideia do suicídio, ela já pensava em jogar-se na frente de um veículo que transitava pelas ruas do Rio de Janeiro. Mas restava um enigma. Como ela depositara tudo em Gilberto, ela não entendia por que Gilberto combinara de ir ao encontro e não fora. Tinha que ter um plano para descobrir a verdade. E ela, pensando consigo mesma, tem a ideia de ligar para Gilberto. E aí ela precisaria de um ambiente para fazer essa ligação. Próximo dali tinha uma casa de uma cliente, Dona Cora, da loja em que Marita trabalhava. Marita vai até esse apartamento à procura de um telefone. Então ela consegue com Dona Cora a autorização para ligar. A Dona Cora diz que ela pode ficar ali à vontade, que vai fazer um café. Então Marita vai fazer uma ligação sabendo que certamente, como Marina não estava cuidando da mãe dele, Beatriz, que Gilberto estaria na residência. Então ela tem a ideia de ligar e se passar pela irmã Marina para descobrir o que aconteceu.
Ela tem essa conversa com o Gilberto. E durante a conversa ela descobre todo o plano de Cláudio, né? E descobre ainda que Gilberto, na verdade, não nutre por ela nenhum sentimento de carinho, de amor. Gilberto ficara com ela só para completar o seu desejo, o seu libido. E aí vem o desespero maior, né? Então, elas passando por Marina na conversação, demonstrando que tinha ciúme com relação a Marita, que ficou sabendo que os dois iam se encontrar. Gilberto conta, explica que Cláudia que pedia para não ir, que ia substituí-lo, mas que Marita era doida, e aí ela acaba largando e deixa o telefone mudo com o Gilberto falando sozinho. E antes de sair do apartamento de Dona Cora, ela pede um favor, que Dona Cora ligasse, que já era por volta de 10 horas da noite, que Dona Cora ligasse para a farmacêutica ali perto, para que ele não fechasse a farmácia, que ela precisava, estava com coriza, precisava de uma medicação. E Dona Cora faz a ligação. E o farmacêutico que estava a fechar a farmácia fica aguardando Marita. André Luiz vai narrar as características desse farmacêutico. Ele vai dizer: era o senhor Salomão, um velhinho calmo e complacente. Nós temos a figura de um velhinho nesses termos, né? De um senhor já muito experiente. Marita pede remédio para resfriado. Ele examina ela, vê como um farmacêutico as antigas, vê que ela não tem nenhum problema, uma infecção, algo que demandasse uma medicação mais forte, dá para ela, que ela reclama de dor de cabeça, uma aspirina. Mas Marita, antes de deixar a farmácia, volta como se estivesse esquecido de alguma coisa e solicita ao farmacêutico um medicamento que fosse capaz de matar uma cadelinha. A cadelinha se chamava Jóia. E como ela o conhecia, ela disse que era a cadelinha que os netos de Salomão brincavam na praia, mas que essa cadelinha estava muito doente, desenganada pelo médico veterinário, mas o médico veterinário não estava na cidade e os vizinhos de prédio, o síndico, todos reclamavam porque a cachorra estava sofrendo muito e chorava e latia. Bom, Salomão, então, entra para um depósito da farmácia para procurar essa medicação que fosse capaz de matar a cadelinha. Né? A gente já sabe que essa cadelinha não estava doente. Marita queria essa medicação para praticar o suicídio. Salomão vai até o depósito. Nesse momento, ele é seguido por André Luiz e Félix. Salomão, diferentemente dos outros personagens, ele tinha antenas espirituais voltadas para o bem. E Félix joga no pensamento dele, pede que ele questione, que ele observe direito aquela menina que está lá do lado de fora, está toda com os cabelos todo bagunçado, está chorosa. Nesse momento, Salomão tem a ideia de olhar pela fresta da porta e percebe. E ele vai dizer: oh meu Deus, refletiu ele desolado, isso não é coriza, isso é dor moral terrível. Então ele percebe que, na verdade, ela não estava doente, ela não estava com coriza, não havia questão da cachorrinha doente. Ela queria, naquele horário, a medicação para fosse capaz de matar a cachorrinha, para praticar o suicídio. E, nesse sentido, entendendo que era preciso agir, Salomão entrega a ela 10 comprimidos de calmante de potência bem suave. E ele diz que um comprimido só era suficiente. Né? Mas Maíra pede os 10 e diz: não, me dê 10 porque é preciso ter certeza. André, Luiz e Félix continuam seguindo Marita. Eles vão dizer que ela atravessa a Avenida Atlântica, pega um copo de água e vai para a areia, próximo ao mar. E ele consegue ver nos pensamentos dela
aspirava a morrer a pé do mar, daquele mar sereno e bom que nunca enjeitara, refletia com lágrimas, queria partir, contemplando aquele mar que a beijava sem malícia. Marita ingere os 10 comprimidos de uma vez só. O relógio, diz André Luiz, nesse momento marcava 0h55. Marita dorme tranquilamente por cerca de 4 horas e Lígia tem algo desagradável novamente. Aparece naquele momento um gari, estava trabalhando na rua. André diz que ele busca a areia, fala até que ele sai da rua do trabalho e vai para a areia para regar a areia. Nesse momento ele percebe a presença da garota ali, encostada no chão, na areia, dormindo. E André diz: o fanfarrão, relativamente moço, avançou para ela e sacudiu-a, boquejando: acorda, vagabunda, acorda, vagabunda. Marita acorda e vê o gari lhe tocar o busto com mãos libidinosas. A menina deixa a praia cambaleando, ainda sob o efeito dos calmantes, né? Deixa a praia cambaleando. Chega ao asfalto. E aí o instrutor, André Luiz, vai explicar que ela, cambaleando entre os carros, recebe xingamentos de motoristas. Pessoas que passam pela calçada entendem que ela tomou bebida alcoólica, que estava tonta. E acontece algo muito ruim, né? Marita é atropelada. Assim descreve André Luiz. Motoristas de passagem gritavam injúrias e, sem que aparecesse algum braço humano que a sustentasse, no atordoamento que lhe impunha reiterados tropeções, foi colhida e projetada a pequena distância por um automóvel em velocidade excessiva, qual trapo de carne que se arremessasse violentamente ao chão. Ela bate com a cabeça ao chão. E o veículo evade-se do distrito da culpa do local do acidente. Então, André Luiz diz que percebe um traumatismo na base do crânio. E ali o instrutor Félix começa a ajudar. Consegue fazer com as suas emanações que ela vire, porque ela estava para que ela vire e que o sangue, que ela não morresse asfixiada, né? Consegue fazer esse movimento. Félix faz esse atendimento como se, e André Luiz narra, como se ele colocasse ela no colo. E nesse momento ele faz uma prece que a gente traz aqui. Diz Félix: Deus de infinito amor, não permita que tua filha seja expulsa da casa dos homens assim, sem nenhuma preparação. Dá-nos, Pai, o benefício do sofrimento, que nos concita meditar. Ó Deus de amor, mais uns dias para ela no corpo dolorido, algumas horas só que seja. E que a gente vai entender, André Luiz vai explicar que muitos já a davam como morta. E pós-prece de Félix, ele percebe emanações descendo do céu naquela direção. E Marita respira, Marita vive. E qual que era a preocupação aqui de Félix? Se Marita desencarnasse naquela situação, odiando o pai, sem possibilidade de perdão, pegada somente àqueles sentimentos de materialidade, de um amor platônico, certamente ela seria joguetes de espíritos inferiores. Daí a necessidade de um espírito ali, já experiente, de pedir que a ela fosse dado mais alguns dias na carne, para que eles pudessem trabalhar esses sentimentos, tanto dela como de Cláudio. E assim a gente conclui o capítulo 14.
terminando, finalizando essa primeira parte do livro Sexo e Destino. No próximo capítulo, nós teremos nosso amigo, nosso irmão, João Aguiar, que fará os capítulos 1 e 2 da segunda parte, psicografada por Chico Xavier. Agradeço a todos a paciência, agradeço a espiritualidade amiga que nos inclui, agradeço os espíritos que coordenam os trabalhos da Casa FEB, agradeço as almas encarnadas que coordenam, que nos ajudam tanto aqui. Quanto temos aprendido nesses dias de estudo da doutrina espírita? Então, fica aqui esse sentimento de gratidão que tenho para com todos. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.